Então seja bem-vindo à aula de instalação do Android Studio. Lembrando que essa daqui é uma aula atualizada, por isso que eu estou trazendo essa guia para você passo a passo, porque geralmente o Android Studio ele é uma ferramenta um pouco problemática na questão de erros, então eu costumo estar trazendo sempre vídeos de instalações das versões mais recentes para vocês aqui no Área Tech Brasil. Então é muito importante que você assista esse vídeo até o final para você poder ver o passo a passo e fazer a instalação corretamente aí com você também no seu computador, beleza? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é digitar aqui no meu navegador. Eu vou digitar aqui, ó, download Android Studio, vou pesquisar e vai trazer para mim todos esses resultados aqui, ó, igual você está vendo na tela. Eu já vou clicar nele aqui. Ele vai abrir a página oficial do Android Studio. Dê uma olhada aqui embaixo na parte de requisitos. Vê se o seu computador atende os requisitos aqui na parte do Windows. Se você estiver usando o Mac, também dá uma olhada aqui. Se for Linux também, você dá uma olhada aqui. E se for Chrome OS, nesse caso, você pode estar clicando aqui e ver se realmente vai atender os requisitos, tá? Lembrando que o Android Studio é um pouco pesado por causa do emulador. E essa questão do emulador, eu já fiz aula, então você pode estar clicando nesse cardzinho aqui, ó. Vai estar nesse canto aqui, onde eu falo sobre o emulador do Android Studio. Você pode estar utilizando o emulador, ou você pode estar jogando essa demanda do emulador para um dispositivo físico, no caso, um smartphone, beleza? Bom, agora eu vou fazer o download, eu vou clicar aqui em Download Android Studio. Essa aqui é a licença padrão do Android Studio, lembrando que a versão que a gente vai fazer o download de instalação é essa versão aqui. Eu vou rolar aqui para baixo, eu vou clicar aqui que eu aceito, né, as condições aqui desse termo, desse contrato aqui, vou clicar aqui em aceitar, vou clicar em Download. E o nosso download ele vai iniciar. Lembrando que o tempo, né, de download aqui vai depender muito da velocidade da sua internet. Então, assim que terminar aqui o download, eu volto com você para a gente poder estar fazendo a instalação e a configuração. Bom, o nosso download aqui já finalizou. O que eu vou fazer? Eu vou acessar a pasta onde eu fiz o download do meu Android Studio. Então, eu vou clicar nele aqui, vou dar um Enter. O Windows vai pedir uma espécie de permissão, ele vai fazer a primeira instalação, né? Pede a permissão, eu vou autorizar. E agora o processo de instalação que eu costumo utilizar, que evita muito a questão dos erros, tá? Então presta bastante atenção para você não estar errando aí. Eu vou clicar aqui em Next. Eu não instalo o Android Virtual Device, desmarcado aqui, isso aqui eu faço futuramente. Eu vou clicar aqui em Next. A pasta padrão é essa daqui, eu não mexo também, tá? Eu deixo por padrão aqui mesmo. Eu vou dar um Next e clico em Install. Ele vai fazer toda a extração do Android Studio, e assim que finalizar, eu volto com você aqui. Beleza? Ele já completou aqui essa extração, eu vou clicar aqui em Next, e ele já está marcado aqui para eu poder já iniciar o Android Studio. Eu vou iniciar o Android Studio agora, depois da instalação, para eu poder fazer as configurações padrões que eu utilizo também, para poder evitar erro aí, é muito importante que você acompanhe o passo a passo. Eu vou clicar aqui em Finish, e a primeira janela que aparece para nós é a questão da importação das configurações de uma possível versão anterior que você possa ter no seu computador. Nesse caso que eu estou utilizando um Windows totalmente formatado, configurado do zero, eu vou clicar aqui para não importar as configurações. Eu recomendo que você faça o mesmo. Mas caso você tivesse, ou no caso se eu tivesse aqui uma versão anterior do Android Studio, eu quisesse importar algumas configurações desse Android anterior, eu clicava aqui e procurava essa versão do Android Studio. Então eu vou colocar aqui para não importar as configurações, vou clicar em OK, ele vai carregar essa splash screen. Aqui ele está pedindo para poder estar enviando uma espécie de coleta de dados. Eu vou colocar para não enviar, tá? Não enviar. Eu vou clicar aqui em Next agora. E ele vai trazer para mim dois tipos de instalação, que é a instalação padrão e a instalação customizada. Eu vou clicar aqui em customizada para a gente poder estar fazendo passo a passo aí, estar fazendo certinho para não ter erro futuramente. Eu vou clicar aqui em Next. Aqui ele está falando sobre o JDK, que é a máquina virtual do Java. Nessa etapa aqui ele está perguntando aonde eu desejo instalar o JDK. Nas versões anteriores do Android Studio, as versões anteriores às 3.0 para baixo, o Android Studio não vinha com o JDK. Você precisava estar baixando o JDK, instalando o JDK primeiro, para só depois estar instalando o Android Studio. Nessas novas versões mais recentes, agora você pode estar instalando já o JDK dentro do próprio instalador do Android Studio. Então isso é bem bacana e ajuda bastante o processo. Aqui também, eu não costumo mexer, eu deixo por padrão aqui mesmo, tá? Eu vou dar um Next aqui. Aqui é a questão do tema do Android Studio. Geralmente eu deixo no Lite para poder dar aula, e na hora que eu vou programar e ficar trabalhando ali nos meus aplicativos, coloco aqui no modo Darkula, tá? E eu recomendo que você comece a se acostumar com o Darkula. O Darkula ajuda bastante nessa questão da canseira nas vistas, tá? Eu vou clicar aqui em Next, e aqui a gente chegou numa parte muito importante, que é onde geralmente dá muito erro no processo de instalação na hora que os alunos vão estar utilizando o Android Studio, que é a configuração do SDK. O SDK é o core do Android Studio, né, do desenvolvimento Android, e você precisa fazer a instalação correta aqui. O maior erro mesmo está na hora de colocar o SDK Location. Esse SDK Location não pode, por motivo nenhum, haver espaçamentos entre essas palavras aqui, entre o C2 pontos, user,
que no caso aqui está as iniciais do meu nome, app data local Android /SDK. Não pode ter espaçamentos entre essas palavras. Por exemplo, aqui em app data, se tivesse separado aqui, ia gerar um erro. Verifique se o caminho, as pastas que você vai estar utilizando, não vai ter espaçamento. Geralmente, o erro acontece aqui no usuário. Por exemplo, meu nome é Emerson Machado. Se eu criei um usuário com o nome de Emerson Machado, é bem provável que aqui vai estar Emerson espaço Machado. E isso vai gerar erro. E o próprio Android Studio vai acusar aqui embaixo um alerta falando para você que pode haver erro, pode haver algum tipo de problema na hora que você for utilizar aquele endereçamento. Caso esteja acontecendo isso, é só você clicar aqui nessa pastinha e procurar qualquer outro lugar de instalação no seu computador, que vai dar certo, tá? Coloca sempre essa questão aí do não espaçamento. Tira o espaçamento das pastas. Utilize pastas que não utilizam aí nomes compostos, tá? É muito importante que você se atente a isso aqui para não dar erro no seu Android Studio. Presta bastante atenção. Eu não vou selecionar aqui o Android SDK Platform. Eu já vou deixar marcado aqui, né? Ele já deixou marcado por padrão o Android SDK. E aqui é a performance de emulação. Dependendo do seu processador, se for Intel, se for AMD, os processadores AMDs mais recentes, os Intels também mais recentes, você vai ter um recurso para poder estar emulando utilizando os seus emuladores de uma maneira mais performática. Nos processadores da Intel, isso daí começou a acontecer a partir da terceira geração, se eu não estou enganado. E no meu caso aqui eu utilizo o AMD, ele já está falando aqui que eu posso estar utilizando o Android Emulator Hypervisor Driver for AMD Processor. Isso daqui é para o meu processador. O seu da Intel vai aparecer, se eu não me engano, ou é o Hexan, tá? Ou é qualquer outro nome que vai estar aparecendo para você, VTX, VTF. Isso daí é muito importante que você verifique. Pode ser que para o padrão, quando você for utilizar esse recurso, pode ser que quando você for ativar isso daqui, você tenha sim essa tecnologia, no caso do Intel, e você precisa ativar isso dentro da sua BIOS. Então procure no Google como ativar o Hexan, né? Como ativar o VTX, ou como ativar a virtualização no processador da Intel. Lembrando que aqui no canal tem aula sobre isso, então procure aqui também na página inicial do nosso canal por VTX ou virtualização Android Studio, beleza? Então eu vou selecionar ele aqui, tá? Para poder estar ajudando no nosso emulador. Vou clicar em Next, beleza? Next de novo. E aqui ele vai trazer um resumo geral para mim do que ele vai instalar e o que ele vai deixar de instalar aqui que eu marquei, né? No total ele vai fazer um download aí de 454 MB. Então esse aqui mesmo que eu vou fazer, eu vou dar um Next aqui. Eu tenho que aceitar algumas licenças, eu vou clicar aqui em Accept. Beleza, vou clicar em Finish e agora ele vai fazer o processo de download e também de extração de alguns arquivos que ele vai estar baixando, né? Agora ele está mostrando aqui, está iniciando o download e depois ele faz aqui a descompactação desses recursos aí. Lembrando também que durante esse processo de instalação é muito importante que você não fique longe do computador para você poder, ó, por exemplo, aqui está perguntando, deseja permitir que esse aplicativo faça alteração no dispositivo? Sim. Eu vou autorizar aqui algumas coisas, tá? E aqui ele já finalizou para mim e mostrou que não deu nenhum tipo de erro, tá? Então dá uma verificada se não deu nenhum erro aqui, para você poder estar realmente utilizando o Android Studio aí em 100% da capacidade dele. Eu vou clicar aqui em Finish. Então beleza, agora já carregou o nosso Android Studio aqui. Basicamente esse daqui é o processo de instalação e configuração do Android Studio para você poder estar utilizando nas aulas aqui do AreaTech Brasil. Já fica o convite para você aqui, ó. Clica bem aqui nesse cardzinho para você poder ir para nossa playlist de desenvolvimento de aplicativos Android. E se você quer aprender a como criar aplicativos profissional e ainda ter um certificado para poder estar protocolando aí na sua faculdade e comprovar no mercado de trabalho, clica nesse cardzinho aqui que você vai para o maior e mais completo treinamento de desenvolvimento de aplicativos Android aí, que é o que eu sempre recomendo para vocês aqui. Um grande abraço, vejo vocês na nossa próxima aula.